Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre princípios da análise do movimento. É sempre muito complexo falar sobre isso, porque acho que existe um imaginário da população a respeito das técnicas de análise do movimento, né? Existe uma ânsia por saber fazer, por saber interpretar e mais ainda por querer modificar o movimento alheio, né? E nós, como profissionais do movimento, aparentemente carregamos esse fardo de ter que saber analisar o movimento e, consequentemente, interpretar e, por fim, por que não, né, dar uns pitacos ali e dizer que tem que mexer, que tem que mudar, que tem que otimizar, enfim. Então, quando eu falo de análise do movimento, eu gosto sempre de começar por essa condição aqui, né? Como nós nos movimentamos, como o nosso sistema de movimento funciona, e aí, obviamente, isso seria um módulo inteiro do nosso curso, mas aqui a gente tem apenas lembretes, né? De como o nosso sistema de movimento escolhe se movimentar, como a gente se movimenta em diferentes demandas de tarefas, em diferentes contextos, né? Então, basta a gente dizer que, pelo menos nesse momento, existem inúmeras teorias, modelos descritos na literatura que tentam explicar, tentam responder essa pergunta, né? Como nós nos movimentamos? Por que nós escolhemos determinadas estratégias de movimento para vencer ou para cumprir um problema motor, que é pegar isso e deixar ali no canto da sala, ou pegar um copo e trazer até a minha boca, ou de repente caminhar ou correr, enfim. Vale lembrar que é um complexo de interação entre subsistemas, né? Existe coordenação, planejamento, tentativa de nos manter com a base de suporte estável, né, com o centro de massa minimamente coordenado ali para que a gente não caia. Existem uma série de princípios importantes que balizam o nosso sistema de movimento para escolher as nossas estratégias de movimento a depender da demanda motora imposta, tá? E eu gosto de frisar isso porque passa por uma série de escolhas dos nossos centros superiores e não simplesmente por estarmos fracos, né, de um determinado grupo muscular e por conta disso a gente acaba respondendo com excesso ou restrição de movimento, tá? Então não é uma única variável, e aí a variável preferida da fisioterapia é a fraqueza muscular, né? Nem de longe. É uma única variável que é ponderada pelo nosso sistema de movimento e determina a nossa forma de se movimentar. Então, dentre tantos modelos descritos na literatura que tentam justificar, né, e responder essa pergunta do como nós nos movimentamos, né, e por que a gente escolhe essas estratégias, cada um, né, a sua estratégia de movimento, eu gosto muito desse, em que diz, né, ou que sugere aqui, que o padrão de movimento, apesar de eu não gostar desse termo padrão, né, porque ele encaixota o movimento, que o padrão de movimento ou a estratégia que você escolhe para fazer um agachamento, para sentar numa cadeira ou para colocar algo num local mais alto, né, essa resposta de movimento, ela pondera ou ela ocorre ponderada por três grandes pontos aqui, né? Por três grandes variáveis. O nosso sistema de movimento ele pondera o indivíduo, então obviamente ele pondera grau de força muscular, pondera, eu gosto muito de pensar dessa forma, pondera restrições ou restrições de movimento, por exemplo, déficit de dorsiflexão do tornozelo, sem dúvidas. Se você impõe para aquele indivíduo, né, que ele agache e pegue algo no chão, coisa que exigiria bastante amplitude de movimento do tornozelo, né, em dorsiflexão, e ele não tem aquilo, obviamente ele vai se adaptar. É muito provável que ele conclua a tarefa imposta para ele, que é o agachar e pegar algo do chão, mas ele vai se movimentar de uma forma diferente que o outro indivíduo que tem a dorsiflexão livre de ambos os tornozelos. Vocês entendem que restrições no próprio corpo, características, peculiaridades morfológicas de cada indivíduo, sejam restrições adquiridas
ou sejam características, né, morfológicas que sempre foram daquele indivíduo, né, congênitas. Por exemplo, excesso de antiversão do colo do fêmur. Nós sabemos, né, que morfologicamente, tipicamente, um fêmur de adulto, ele tem essa torção do colo-cabeça mais anteriorizada em relação ao próprio eixo do fêmur, ao eixo longitudinal do corpo do fêmur. Existem indivíduos que têm essa versão anterior muito aumentada. Esses indivíduos, eles assumem padrões de movimentos diferentes do que é o típico. E eu gosto muito de lidar com esse termo, gente, típico, tá? O típico, ele não sugere normalidade. O típico sugere uma condição mais comum vista dentro do nosso tipo de espécie, né? Do adulto, por exemplo, tá? O que é atípico não necessariamente é anormal. Então, quando a gente fala de movimento, eu gosto muito de usar esse termo típico, porque ele diz para mim que eu tô numa média, né, que é vista por aí da forma de se movimentar, mas quem está fora dessa média não se movimenta de forma anormal, se movimenta de forma atípica, outlier, fora do que é o comum dentro do que a gente enxerga, do que a gente vê e do que a gente lê. Certo, gente? Por que que eu tô frisando muito essa coisa do movimento típico e não o movimento anormal? Porque quando eu vejo um movimento diferente do típico, mas eu sei que ele só é diferente, o meu ímpeto de tentar mudar aquilo, ele é controlado. Se eu enxergo movimentos fora do padrão, né, de comum ali, do que é comum, do que é típico, como movimentos anormais, eu, como fisioterapeuta profissional do movimento, tendo, né, o meu ímpeto tende a modificar aquilo. Então, entender que movimentos fora do típico são apenas atípicos e não anormais, na grande maioria dos casos, ok? Quando a gente está lidando com condições musculoesqueléticas comuns, né? Eu não estou falando de alterações neurológicas, porque sim, a gente tem um comum, um padrão neurológico de movimento. Quando eu tenho comprometimentos neurológicos, isso sim vira patológico, isso vira anormal, né? Fora do que o que seria o comportamento normal de um indivíduo com todos os sistemas íntegros, tá? Então, quando eu falo de alterações musculoesqueléticas, né, das nossas condições clínicas claramente tratadas dentro da reabilitação ortopédica e esportiva, eu muito provavelmente encontrarei movimentos atípicos e não movimentos anormais. E aí, voltando aqui para nossa ideia do slide, que é o nosso sistema de movimento, ele pondera alterações e peculiaridades morfológicas, de qualidade e quantidade de execução de força, déficits de amplitude de movimento, né? Tudo isso gera mais ou menos variabilidade de movimento para a gente escolher algumas formas, algumas estratégias disponíveis ali para o nosso sistema. Mas o nosso sistema de movimento também pondera a demanda da tarefa, o que significa que para eu realizar um agachamento para pegar uma caneta que caiu no chão, veja, o movimento em si ele é muito semelhante a essa próxima informação que eu vou dar para vocês. Ambos se desenvolvem ali com o princípio de agachar. Eu agachar para pegar uma caneta que caiu no chão, ou agachar sem carga externa nenhuma acrescida, né, ao meu próprio sistema, que já é o peso do corpo, gravidade e tal. Então, agachar normalmente, né, e agachar com uma barra pesando 50, 80 quilos, a demanda dessas duas tarefas, ou dessas três tarefas que eu coloquei aqui para vocês, ou agachar para pegar uma caneta, agachar sem barra e agachar com uma barra de 80 quilos, a demanda é completamente diferente. E isso impõe capacidades, né? Ou isso extrai do meu sistema menor ou maior variabilidade de movimento, certo? Demandas menores implicam em maior variabilidade de movimento. Então, eu posso agachar de 1000 formas para pegar uma caneta no chão. Horas mais jogando para a direita, horas para a esquerda, horas com os dois, horas eu jogo o tronco para frente, horas para trás. E não quer dizer que uma forma e a outra são erradas, visto que o mais importante para o meu sistema é concluir o problema motor, que é agachar e pegar a caneta. Da mesma forma, agachar sem barra e agachar com barra implicam em variabilidades de movimento completamente distintas. Um indivíduo
para agachar, eu tô pesando uns 50 quilos, para agachar com uma barra de 80 quilos, né, ou com 80 quilos, eu tenho uma, duas, três formas, no máximo talvez, para realizar esse movimento. Se eu quiser fazer isso com as pernas muito rodadas para fora, ou com as pernas muito rodadas para dentro, né, os quadris, ou fazer isso jogando mais peso para a direita ou mais peso para a esquerda, é muito provável que eu não conclua essa tarefa. Existem formas mais restritas. Tarefas com maior demanda imprimem menor variabilidade de movimento dentro do meu sistema, ok? E aí isso envolve, né, também nível de treinamento, capacidade muscular e outras coisas que vão entrando com talvez um peso maior dentro dessa equação, né? História prévia, se eu consigo fazer, se eu já fiz inúmeras vezes isso, se eu estou fazendo pela primeira vez. Então, olha como a escolha das nossas estratégias de movimento, elas variam muito, né? E eu não estou dizendo que uma é certa e a outra é errada, elas só são diferentes. E o que gera essa diferença é tudo isso que eu estou ponderando aqui com vocês. Uma outra coisa que gera diferença na nossa forma de se movimentar é o ambiente. E eu uso sempre o mesmo exemplo. Quem já me ouviu dando essa aula vai ver o exemplo de novo agora. Que é um corredor que está ali no quilômetro 40 de uma maratona, ele já está cheio de fadiga, né? Ele já está com expressões de movimento associadas à fadiga, que é uma queda pélvica, um drop pélvico muito aumentado, uma inclinação de tronco ipsilateral muito aumentada, certo? Excesso de movimento de rotação de tronco, né? E por aí vai. Isso é característica de movimento de fadiga. Veja, olha só o que eu estou dizendo. Olha uma outra demanda imposta aqui sobre o nosso sistema de movimento, a fadiga. Você começa a correr com uma estratégia de movimento e é muito comum que isso vá mudando com o passar do tempo e a imposição da fadiga. Mais um ponto importante aí. Mas o que eu quero falar desse exemplo é o ambiente. Veja você, no quilômetro 40, o cara já tá lá capengando, né? Tá meio que se arrastando até o pórtico da prova para concluir os 42 quilômetros, e aí ele vê um fotógrafo. Quando ele vê o fotógrafo, ele consegue, né, o ambiente, toda aquela ideia dele conseguir ali uma foto bacana e tudo mais, tudo aquilo consegue, sendo colocado naquela equação do sistema de movimento, fazer com que ele retorne o tronco para o lugar, traga melhor uma posição, né, de inclinação anterior de tronco, ele ergue o corpo todo e ele sai bonitão ali na foto, né, ou melhor que ele consegue. Mas o fato é que ele muda a maneira dele se movimentar por um estímulo do ambiente. Então, galera, quando a gente fala de avaliar o movimento, quando a gente se propõe a avaliar o movimento, a gente tem que ter muita parcimônia e muito entendimento sobre como o ser humano, o adulto, a criança se movimenta, né? Principalmente no contexto que a gente lida, que é no contexto de ausência de lesões ou alterações neurológicas. Eu não estou falando de uma espasticidade, eu não estou falando de nenhuma alteração neurológica. Eu estou falando de indivíduos, normalmente adultos, né? Mas eu posso falar de pediatria aqui também, quando a gente lida com esportes com crianças e adolescentes que têm maturação, né? Estão em fases distintas de maturação de movimento. Isso também é uma coisa legal da gente conversar. Mas o fato é que, na ausência de lesões ou alterações neurológicas clássicas, eu tenho indivíduos se movimentando de formas distintas e não necessariamente de formas erradas. E aí, queridos, eu também não estou dizendo que todo mundo se expõe à mesma demanda mecânica. Formas distintas de se movimentar impõem demandas mecânicas nas articulações e grupos musculares distintas. Então, entender de movimento vai muito além do querer mudar o movimento, do identificar algo fora do típico e caracterizar aquilo como errado, tá? É entender todo o contexto, certo? Que aqueles indivíduos se encontram no determinado momento da fase que você está avaliando ou do gesto esportivo que você se propõe a avaliar. O que é a análise do movimento, então? Né? A análise do movimento consiste em basicamente três coisas. Medir. Então, sim, eu tenho formas de mensurar características de movimento. Né? Eu tenho formas de medir a velocidade que o movimento acontece, a angulação das articulações envolvidas naquele movimento, a aceleração dos segmentos envolvidos naquele movimento, as forças envolvidas naquele contexto, naquele movimento de forma geral. Então, analisar movimento consiste em medir variáveis associadas ao movimento.
consiste em descrever essas variáveis. Então, quem trabalha com análise do movimento aprende a medir e aprende a relatar o que está acontecendo ali, né? Então, eu escolho as variáveis que eu quero relatar. Normalmente existem convenções para isso, por exemplo, na análise da marcha ou da corrida, a gente fala das variáveis lineares, que são variáveis não angulares, né, como o próprio nome diz, mas variáveis associadas à velocidade, a tempo, à aceleração, certo? A oscilação vertical, que é uma variável da corrida e da marcha, né? Então eu descrevo isso ao relatar tanto verbalmente quanto por meio, por exemplo, de um relatório, né, descrito ali. E eu aprendo a relatar também as variáveis angulares. Se for feito isso numa análise bidimensional ou tridimensional, eu vou relatando, né, todo o padrão de movimento que eu estou identificando ali ao longo do tempo de análise, né, em cada articulação, em cada segmento analisado. E, obviamente, não adiantaria nada mensurar e descrever se quem se dispõe a avaliar movimento não se dispõe a interpretar. E aí, esse é o pulo do gato. Porque se você olha para o movimento tentando enxergar o certo e errado, a tua interpretação ela automaticamente vai estar enviesada, né? A tua inferência daqueles dados vai estar completamente enviesada, certo? Tentando descrever e linkar com problemas, né, que não necessariamente existem. Queridos, a avaliação de movimento é um exame, hoje em dia principalmente, né? E como outros exames, a gente está muito mais habituado aos exames estáticos, como por exemplo ressonância, raio-x, tomografia. Qualquer exame é algo acessório, ele é acrescido ali para avaliação e interpretação do quadro clínico dos nossos pacientes. Então, invariavelmente, a análise de qualquer movimento, tá? Ela entra como uma análise acessória, um coadjuvante, um acréscimo da interpretação e inferência de tudo que eu estou avaliando dentro de um contexto clínico e funcional relatado pelo meu paciente, né? Eu, assim como não posso olhar uma ressonância sem saber a idade, o contexto clínico ou qualquer outra variável importante do quadro do paciente e dar um diagnóstico puramente e pior do que dar o diagnóstico é prescrever algo olhando para a imagem, dessa mesma forma, eu não posso olhar um laudo de análise biomecânica de um agachamento, de uma corrida ou de uma marcha e dentro de contextos musculoesqueléticos, ok? E prescrever uma intervenção única e exclusivamente olhando para aqueles dados, tá? Para aqueles dados. Quando eu falo de análise de marcha voltado para alterações neurológicas, sem sombra de dúvidas, é um exame que ajuda muito, em especial cirurgiões, a interpretarem o caso e a prescreverem intervenções cirúrgicas, tá? Mas, de novo, esse foi o berço da análise do movimento, as alterações neurológicas. Hoje, a gente está aqui falando de alterações, condições clínicas musculoesqueléticas que têm como acréscimo de informação a análise biomecânica, né? A análise do movimento, tá? Então, em si, eu viso medir, descrever e interpretar os parâmetros que caracterizam o movimento humano, tanto parâmetros cinemáticos, certo? Que são parâmetros associados ao movimento pelo movimento, parâmetros angulares ou lineares, a gente já viu isso na nossa aula de princípios biomecânicos, quanto parâmetros cinéticos, né? As forças envolvidas naquele movimento e que ditam muitas vezes a forma como ele está acontecendo ou as implicações mecânicas diretas sobre aquelas articulações. Tudo bem? E aí, qual que é a finalidade, né, da avaliação do movimento? Obviamente, identificar fenômenos que não foram vistos pela avaliação observacional. Isso é importante. Existe sim um espaço para avaliação observacional e a literatura é muito clara quando ela diz que a avaliação observacional, aquela que você não tem como medir, né, diretamente e tal, ela só é válida e ela tem uma certa acurácia quando feita por um profissional que tem muitos anos de experiência com análise do movimento. A gente diz que o olho vai ficando um pouco clínico, né? Mas, obviamente, tem todas as suas limitações, como, por exemplo, o fato de você não conseguir medir diretamente. É uma inferência, né? Essa é a análise observacional. Quando você não consegue
quando você se propõe, né, a medir, dimensionar e tudo mais os movimentos, você faz a avaliação do movimento de forma geral, tá? A gente visa, né, registrar, claro, e quantificar para documentação e comparação, porque eu posso documentar um caso, eu posso usar isso a meu favor para o diagnóstico, para algumas inferências clínicas, mas eu também posso usar isso, né, para comparação de intervenções, por exemplo. É muito comum intervenções pós-cirúrgicas a gente usar, numa fase pós-cirúrgica, né, a gente avaliar de novo a mecânica, a biomecânica do indivíduo por meio da análise do movimento para tentar entender se alguma coisa mudou ali, né, uma vez que aquele indivíduo passou por um determinado procedimento, tudo bem? É importante a gente saber que, apesar do mesmo diagnóstico clínico, indivíduos se movimentam de formas muito distintas. No passado, o valgo dinâmico foi demonizado, né? Eu nem ponho mais aspas quando eu falo sobre isso, dentro do contexto do diagnóstico da dor femoropatelar. E a forma como algumas mulheres se movimentavam passou a ser condicional para determinação do diagnóstico de dor femoropatelar. O tempo foi passando e a gente percebeu que é possível, assim como lesão condral, é possível o indivíduo ter valgo dinâmico e não ter dor femoropatelar, e ter dor femoropatelar e não ter valgo dinâmico. Ou seja, essas informações elas se complementam, uma não determina a outra. Então, por favor, não nos embasemos em avaliação biomecânica para condicionar efeitos causais a tudo aquilo que a gente está avaliando, dimensionando dentro do nosso exame, né? Então, aqui, resumindo, trocando em miúdos, a gente visa quantificar, identificar comportamentos de movimento, né? E aí determinar se isso é típico ou não típico. Isso passa por esse processo de compreensão, né? Com bastante parcimônia, tá? E por fim, interpretar se é válido trabalhar, se é possível trabalhar em cima disso, ou se isso tem uma relação direta, por exemplo, com estresse ou sensibilização daquela região que eu estou identificando a condição clínica, certo? Porque entender como o indivíduo se movimenta nos ajuda a saber se existe sim, né, estímulos que naquele momento, num estado de sensibilização daquela região, eles podem ser úteis para a gente manejar ou não o quadro em cima da forma como o indivíduo se movimenta, não justificando a dor, mas usando essa informação a favor do quadro clínico do nosso paciente, né? Então, eu quero, com a análise do movimento, esclarecer a causa da alteração do movimento. É quase impossível eu justificar 100% com a análise do movimento a forma como aquele indivíduo está se movimentando. Eu consigo me balizar, principalmente com base na análise cinética, né? Onde aquelas forças estão passando ali em relação à articulação, o que está gerando mais de torque interno ou não. Eu consigo ter uma ideia, né, do porquê que aquele movimento está acontecendo daquela forma. Mas a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com informações restritas, né? Só a análise cinemática por ela mesma, eu não consigo ter informação do porquê que aquele indivíduo está se movimentando daquela forma. Eu preciso acrescentar outras informações à análise do movimento, como, por exemplo, eletromiografia, né, com ações musculares e a própria cinética, para tentar entender melhor por que aquele movimento está acontecendo daquela maneira, sem ignorar os centros superiores dentro de todo esse processo, né? Documentar a severidade ou a extensão de alguns comportamentos ou de algumas lesões realmente. É muito comum a gente fazer análise, por exemplo, de indivíduos que sofreram lesão de LCA e ter comportamentos muito específicos em algumas variáveis, né? Eu tenho a ausência de um estabilizador estático ali do meu joelho e, a depender do tempo e de como eu me adaptei àquela ausência, sim, a minha forma de movimentar muda e eu caso isso com a clínica diretamente, né? E com o histórico clínico do meu paciente. Eu gosto de usar a avaliação do movimento também e pontuar isso aqui para monitorar progresso após algumas intervenções. É muito legal a gente ver a avaliação do movimento pós-artroplastia de joelho ou pós-artroplastia de quadril, né? O quanto que alguns indivíduos apresentavam comportamentos de movimento
característicos do pós-operatório e aquilo vai melhorando, aquilo vai evoluindo ao longo do processo, né? E sim, sugerir opções terapêuticas pertinentes quando válido, né? Em especial naqueles contextos em que eu vejo que a sensibilidade da região ela é compatível com o quão demandada está sendo aquela articulação numa atividade como, por exemplo, a corrida, né? Então é interessante a gente usar para isso quando necessário. Quais os tipos de pacientes que podem ser contemplados com a análise do movimento, né? Dentro do nosso contexto esportivo, pacientes com disfunções musculoesqueléticas, né? Ou pacientes, por exemplo, que não apresentam disfunções diretamente, mas estão ali dentro de um contexto esportivo em que entender como aqueles indivíduos se movimentam e casar essas informações com informações, por exemplo, metabólicas, né, de pré-jogo, pós-jogo, informação de fadiga implicando alteração de movimento. Então, dentro desse contexto esportivo, a gente tem crescido muito quanto acréscimo de informação, pensando em performance também, né? Mas dentro do dia a dia clínico, vale a pena a gente ponderar indivíduos e casar essas informações com indivíduos com alterações musculoesqueléticas do nosso dia a dia, né? Alteração do desempenho, dor, lembrando que dor ela é um impositivo para mudança de movimento. Então, a gente não pode usar de novo, né, o movimento como fator causal para a dor que o paciente apresenta, né? Deformidades, eu já falei para vocês que excesso de antiversão do colo femoral implica normalmente num padrãozinho típico de rotação interna do quadril, isso tanto na marcha quanto em outras condições, como por exemplo o agachamento unipodal, tá? E claro, doenças neuromusculares, que normalmente não é o nosso contexto aqui. Então, dentro desse princípio, né, vale a gente desmembrar as condições dos nossos pacientes. E aí, vale lembrar uma coisa: diferentemente de movimentos menos convencionais, como agachamento, corrida, ou próprio gesto esportivo, que não tem padrões bem definidos na literatura, existe um movimento que tem sim, e é sim padronizado na literatura, que é a marcha humana, tanto da criança quanto do adulto, em especial do adulto. Então, quando a gente fala de contextos típicos, eu tenho, né, esse conceito muito mais voltado para movimentos gerais, como agachamento, corrida, saltos, e outras coisas que não tem padrão, tá? Então, o que foge disso é um movimento atípico, né? Mas eu tenho a marcha, que normalmente indivíduos com alterações musculoesqueléticas, principalmente alterações crônicas, dores crônicas, elas provavelmente, né, a marcha desses indivíduos, quando alterada, ela está alterada por uma imposição normalmente da dor, né? É muito difícil alterações musculoesqueléticas implicarem muito diretamente numa alteração da marcha. Porém, quando essa alteração está presente, a gente tem sim uma alteração da marcha, né? E aí não é mais um movimento típico. A marcha é o único movimento aqui que, de forma realmente geral, a gente tem padrões mais estabelecidos. Como, por exemplo, eu estou mostrando aqui nesse gráfico para vocês, esse sombreado, né, em cinza é o desvio padrão e essa linha em preto é a média do que a gente espera de indivíduos adultos do comportamento da flexão e extensão do quadril ao longo de todo um ciclo de marcha, que se inicia com o toque do calcanhar no chão e termina com o toque do mesmo calcanhar no chão, né? Então isso a gente chama de ciclo da marcha. E dentro da marcha típica do adulto, eu espero que o meu paciente se comporte, que o movimento do quadril, exemplo desse gráfico aqui que vocês estão vendo, o movimento do quadril do meu paciente se comporte dentro dessa linha sombreada, tá? O que está fora eu considero a alteração real da marcha do meu paciente. Típicos de indivíduos que apresentam alteração articular, como artrose de quadril, artrose de joelho, indivíduos que têm uma lesão grave, né, de ligamento, por exemplo, que apresentam aquelas flambagens, exemplo, a marcha do indivíduo que apresenta uma lesão do canto posterolateral também se apresenta como algo bem diferente do que a gente entende como típico, né? Então, algumas lesões musculoesqueléticas, em especial de ligamentos ou que tem muito comprometimento articular, acabam sim implicando em alteração da marcha. Isso não significa que a gente consegue reverter essas alterações, tá?
sem nenhuma intervenção direta, né? Então, de novo, o exame vem como complementar, não como taxativo ou não com algo direto que eu precise intervir ou que eu consiga intervir de forma geral, né? Condições básicas para análise do movimento. O paciente precisa estar apto a realizar o movimento. Eu não posso pegar um paciente que não tem condição de deambulação e tentar avaliar a marcha dele, né? E ele pode fazer isso com dispositivos auxiliares. A gente faz a avaliação do movimento da marcha, por exemplo, com dispositivos auxiliares, né? Então a gente diz que é com ou sem assistência, mas sem dúvidas ele precisa ser capaz de realizar o movimento que eu quero, né? Analisar, seja a marcha, seja um agachamento ou algo do gênero. O paciente precisa ter pelo menos 5 anos de idade, que é a condição em que a gente entende que já existe maturação da marcha. Antes disso, os indivíduos se comportam de formas muito diferentes, né? Porque a marcha ainda está num processo de maturação. Outra coisa importante, o indivíduo precisa ser capaz de compreender cognitivamente o que você está querendo que ele faça, seja caminhar, seja correr numa esteira, seja agachar, tá? Não dá para a gente avaliar a marcha de um indivíduo que não compreende o movimento, seja a marcha, seja qualquer outra coisa, né, de movimento que você queira que o paciente realize, tá? E sem sombra de dúvidas, ele precisa tolerar a colocação dos marcadores, porque a análise cinemática ela passa pela colocação de marcadores, desses pontos, né, luminosos em regiões específicas, normalmente em regiões ósseas específicas do corpo, certo? A análise de ação muscular por meio da eletromiografia passa pela colocação de eletrodos, então o indivíduo precisa ser minimamente capaz de tolerar isso, né? Não é nada absurdo, exceto o eletrodo com análise eletromiográfica com fio, né? Mas enfim, de forma geral, não é nada doloroso, exceto a análise eletromiográfica com agulha, mas de forma geral os eletrodos são facilmente toleráveis. Mas às vezes você está avaliando criança, idoso, algum indivíduo que não tem essa condição, não tem como a gente realizar o exame de análise do movimento. Tudo bem? A duração da avaliação ela vai depender, obviamente, da quantidade de movimentos que você quer avaliar, da colaboração do paciente, da capacidade do paciente de executar aquilo no mínimo ou mais longo espaço de tempo, né? Do uso de órteses, então, se o paciente precisa caminhar com andador ou com bengalas, né? Ou com acréscimos de palmilha, ou se ele quer fazer avaliação de diferentes tipos de tênis, obviamente isso vai agregando tempo e complexidade à avaliação, certo? Hã, é muito importante que a avaliação do movimento ela seja acrescida de informações de avaliação clínica, de história do paciente, de um exame físico ortopédico mínimo, né? E para a realização real da avaliação do movimento, eu preciso de dados antropométricos do meu paciente, pelo menos alguns, a depender do sistema que eu vou usar, e também da paramentação, a colocação de marcadores, eletrodos e qualquer coisa que eu precise colocar ali para ser um norte para a mensuração do sistema. Tudo bem? Pensando em raciocínio clínico, né, eu faço essa mescla entre relações causais, tendo bastante parcimônia com a questão do que eu vou ver na análise do movimento na ausência de lesões reais, né? Porque é óbvio que aquela flambagem, certo? Aquele excesso de adução ali da tíbia, né? Aquele joelho que vai muito para fora, quando eu vejo na análise de marcha, por exemplo, de um indivíduo que sofreu lesão do canto posterolateral, obviamente aquilo é a causa daquela expressão de movimento que eu estou vendo, mas na ausência de lesões reais, o indivíduo só tem dor, né? Não tem nenhuma lesão estrutural, eu tenho que ter bastante parcimônia ao falar de relações causais, né? Normalmente são condições associadas, não causa e efeito. Eu preciso entender se eu, primeiro, devo modificar aquilo, se eu consigo modificar aquilo e se aquilo é passível de ser modificado, certo? Então, quando a gente fala de mudança de padrão de movimento, gente, é uma seara assim, extremamente complexa de entrar, né? Não é simples pedir para um indivíduo mudar. Você pode pedir para ele agachar sem realizar algo, mas ele só está fazendo aquilo por um contexto cognitivo. Quando você põe ele dentro de um esporte, o contexto muda e não necessariamente ele vai conseguir levar aquele novo movimento para dentro daquele novo contexto, né? E por fim, entender se a modificação ou mesmo essa alteração ou esse comportamento atípico que eu estou vendo ali na minha análise do movimento tem relação com o tratamento ou vai implicar em melhora, né? Pode ser usado como uma estratégia de tratamento ou vai ser só mais um confundidor.
né? Então, para a gente fechar, concluir aqui o raciocínio, avaliar movimento, não adianta olhar o movimento só pelo movimento, é muito importante que eu tenha uma noção do indivíduo, de condições físicas, do contexto geral em que aquele movimento está acontecendo, certo? E mais um motivo para eu olhar com muita parcimônia para a avaliação do movimento. Eu preciso saber se aquela variável ela é modificável e se eu consigo, de fato, modificá-la. Para isso, a gente entra numa outra seara que é o retreinamento do movimento, e isso aí é motivo de bastante conversa dentro da perspectiva clínica e científica. Tudo bem? Era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre os princípios de análise do movimento. A gente se vê na próxima aula.